Avança o projeto de lei que isenta fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do rodízio municipal de veículos. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 85, de 31 de julho de 2020, sexta-feira. E hoje a gente traz as 5 notícias que mais movimentaram a fisioterapia e a terapia ocupacional a partir de São Paulo e por todo o Brasil. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom, Gabi? Aqui tá tudo bem, Mônica. E aí? Então vamos começar? Sim, vamos começar. Qual é o primeiro movimento da semana que você traz pra gente, Gabriela? O primeiro movimento que a gente destaca é a necessidade de reabilitação que muitos pacientes vítimas da Covid-19 têm apresentado. O que já se aprendeu sobre os casos mais graves da Covid-19 é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 14% dos pacientes necessitam de oxigenoterapia e 5% apresentam a forma mais grave da doença, que pode evoluir para a síndrome do desconforto respiratório agudo, necessitando de cuidados intensivos e de ventilação mecânica. Existem ainda os riscos de sequelas no cérebro, nos pulmões, nos rins e no coração e, claro, a perda de massa muscular, que, segundo estudos, pode chegar a ser de 30% nos 10 primeiros dias de uma internação sob cuidados intensivos. Durante a internação desses casos mais graves, o trabalho do fisioterapeuta, tanto no aspecto motor como no respiratório, está presente desde o início. Após a alta desse paciente das UTIs, o trabalho da fisioterapia e da terapia ocupacional precisam estar presentes. Sobre os protocolos de reabilitação específicos para esses pacientes, Dr. Wagner Lopes, do Instituto Luci Montoro, deu entrevista para a edição 81 do podcast e explicou que esses protocolos incluem testes e escalas para avaliar a função respiratória, força muscular, atividades funcionais, equilíbrio, controle de tronco, marcha e velocidade da marcha. O tempo de reabilitação dos pacientes vai depender da gravidade das sequelas, da idade e da presença de outras comorbidades. Outro movimento da semana que foi destaque em nossos canais foi o projeto de lei da capital que determina a isenção do cumprimento do rodízio municipal de veículos para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Esse projeto de lei, embora tenha sido apresentado pelo vereador Paulo Frange e dependa da avaliação favorável e votação dos vereadores pelo sim ao PL 821/2019 na Câmara Municipal, esse projeto ele teve uma participação importante dos conselheiros e delegados do Crefito 3, que fazem parte da Comissão de Assuntos Parlamentares do Conselho aqui de São Paulo. Esses conselheiros e esses delegados auxiliaram na redação do projeto de lei e deram os argumentos que justificam a importância da aprovação desse projeto. Mas é importante destacar que, se for aprovado, ele vai englobar apenas os profissionais que estejam em trânsito na cidade de São Paulo em razão de sua atividade profissional. E esses fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais isentos do rodízio serão apenas aqueles que atuam em contextos de urgência, emergência, de atendimento a pacientes graves, como pacientes em UTIs, ou pacientes em home care com suporte respiratório, por exemplo. O Crefito 3 já está se mobilizando para sensibilizar os vereadores para a importância de aprovar esse projeto, que permite aos pacientes a continuidade da assistência, sem que, para isso, ocorra que os profissionais sejam punidos com uma multa pelo fato de terem saído de carro no dia do rodízio de sua placa, justamente para garantir a assistência vital ao seu paciente. O terceiro movimento da semana tratou do olhar do fisioterapeuta para os momentos pré, intra e pós-operatório dos pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica. É relevante o número de pessoas que está em busca de cirurgia bariátrica para casos de obesidade e chama a atenção o crescimento desse procedimento em pacientes adolescentes. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, 2.100 adolescentes passaram pelo procedimento na rede privada em 2019. No SUS, o número é menor, 502 jovens entre 16 e 18 anos fizeram a cirurgia nesse período. Na edição 83 do podcast,
a gente trouxe relato da fisioterapeuta a doutora Carla Kuzmanik, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Ela explicou que, durante todo o processo, a fisioterapia participa nos momentos pré, intra e pós-operatório imediato e tardio. No pré-operatório, o foco do fisioterapeuta é o treinamento respiratório e também cardiovascular, além da conscientização do paciente sobre a maneira de se levantar, sobre controle respiratório, tosse, deambulação precoce. Já no pós-operatório imediato, a preocupação continua sendo com as alterações cardiovasculares e respiratórias, que ainda podem ocorrer nas primeiras semanas após o procedimento. E no pós-operatório tardio, o foco passa a ser na evolução que irá acontecer com a perda de peso e a readaptação do organismo a essa nova condição. Segundo a doutora Carla, sem a fisioterapia, o paciente pode apresentar alterações como pneumonia, atelectasia, embolia pulmonar, insuficiência respiratória, dificuldade de extubação e tromboembolismo. O quarto movimento da semana trata da saúde mental de pacientes que sofrem da doença de Alzheimer no contexto da pandemia da Covid-19 e o papel da terapia ocupacional. Esses pacientes são especialmente impactados pelo isolamento social por estarem propensos a mudanças comportamentais, confusão e delírio. E sobre esses efeitos colaterais da Covid-19, a edição 84 do podcast trouxe informações da terapeuta ocupacional doutora Natália Silveira, que explicou como a pandemia da Covid-19 tem agravado as questões de saúde mental desses pacientes. Agravo esse provocado pela ruptura brusca nas rotinas diárias, nas atividades, na participação social, o que pode trazer diversos sentimentos que prejudicam a saúde mental. Para enfrentar esses agravos, a terapia ocupacional dispõe de recursos e orientações. Para evitar ansiedade ou estresse quanto à organização do cotidiano em tempos de pandemia, a terapeuta ocupacional Natália Silveira recomenda que as pessoas mantenham, mesmo dentro do isolamento social, atividades significativas em seu dia e que realizem o autocuidado. Ela também alertou para a necessidade de olhar para o cuidador, que sempre é submetido ao estresse de cuidar desse paciente e, no contexto da pandemia e do isolamento social, pode estar acumulando outras tarefas e que isso pode impactar também a sua saúde mental. E o quinto movimento da semana foi trazido pela edição 68 do podcast Físio e TO em Movimento do Crefito 3, que falou da fisioterapia e as questões das disfunções sexuais, sexualidade e saúde da mulher. Essa área de atuação do fisioterapeuta nas questões das disfunções e sexualidade tem despertado o interesse de cada vez mais profissionais e está sendo buscado pelos pacientes. Mas mesmo com o interesse de mais profissionais, é um campo que ainda tem muito desconhecimento dos fisioterapeutas. Nessa edição 68 do podcast Físio e TO em Movimento, que foi ao ar na última terça-feira, duas fisioterapeutas, a doutora Mariane Castiglione e a doutora Laís Gonçalves, trazem relatos de suas experiências e esclarecem várias questões da atuação do fisioterapeuta nessa área. Você pode ouvir a edição 68 do podcast Físio e TO em Movimento no Spotify, no Deezer, no Google Podcast ou em outros tocadores. E também no canal do Crefito 3 no YouTube. E aqui a gente conclui essa edição do Movimenta, com a apresentação dos 5 movimentos mais importantes da semana da fisioterapia e da terapia ocupacional. Eu sou Mônica Farias e agradeço a companhia da colega jornalista Gabriela Moreto na apresentação do podcast. Valeu, Mônica. A gente se encontra no podcast de amanhã. E também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do Crefito 3, que edita esse podcast. Agradeço ainda a estagiária de design Edwine Azevedo e também o trabalho de relacionamento da Ana Carolina Soares. Voltamos com mais notícias na segunda-feira.